Noite na paz do Senhor. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, você, meu amigo, meu irmão, que está chegando, que vai chegar, você que vai assistir esse vídeo posteriormente, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, a sua casa, a tua família. É muito bom ter você conosco. Nós estamos aqui neste propósito de participarmos juntos, aprender um pouquinho da palavra, compartilharmos um pouco da palavra de Deus. E no dia de hoje vamos estar falando um pouco sobre Apocalipse. Nossa professora Valéria já está conosco e a gente a recebe com alegria. Paz do Senhor, Valéria. Paz. Tudo bem contigo? Tudo bem, por aí? Graças a Deus, bem também. Estamos aí na peleja, mas bem. Amém. É isso mesmo, né? Nossa vida diária é uma peleja, né? Não tem como ser diferente, né? Verdade. O próprio apóstolo falou, né? Ninguém que milita. Então, já dando a entender que a nossa chamada é para luta, para peleja. Fomos chamados para batalhar. E vamos continuar batalhando, né? Com a ajuda de Deus. Eu estou só ajustando aqui, Ajuste. porque da outra vez ficou muito barulho, né? Minhas cachorras ficou latindo muito, e aí eu estou hoje com fone de ouvido. Tá bom o som? Vocês estão ouvindo bem? Tá ótimo. Hoje tá melhor do que aquele. Tava dando eco, né? Tava, e as cachorras ficaram latindo e virou uma confusão danada, eu não escutava direito. Não, tá Marinheira de ótimo. primeira viagem, A gente chega lá, né, Valéria? com certeza. Eu, eu disse alguns dias atrás que eu entrei para fazer uma live só para os irmãos não ficarem sem culto. E o povo não quer deixar a gente ir embora mais. Então, às vezes, a gente tem dois, tem três, tem quatro, mas a gente continua. Amém. É isso mesmo. Ah, tá falando que tá com eco meu. Será que é por causa do som? Eu vou tirar então Faz o seguinte, Valéria. Abaixa só um pouquinho o seu volume para a gente ver se eles falam se melhorou ou não. vê se melhorou aí então. Abaixei um pouco o som. Pronto, eu acredito que vai estar melhor, porque para mim não está chegando aqui como eco. Aqui tá, para mim tá bom, para eles eu não sei, mas para Melhorou mim aqui aí tá para os bom. irmãos? Quem tá ouvindo aí? Luciana tá ouvindo com eco. Deixa eu O tirar eco, deixa eu tirar então aqui o. Peraí. Tá melhor? Mas o meu tá com. Acho que é o seu, né? pode ser, deixa eu abaixar o meu. Acho que é o seu. Bom, abaixei o meu. Estão falando que melhorou. Melhorou? Para mim acho que melhorou também. Daqui a pouco a gente entra num acordo aqui. Daqui a pouco fica bom, se Deus quiser. Eu vou deixar mais baixo. Pronto. Melhorou, beleza. Melhorou, né? Opa, melhorou. Então vamos lá. Valéria, hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos entrar naquele assunto prometido sobre a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, e as 7 cartas que é destinada às igrejas. Nós vamos falar hoje sobre a igreja de Éfeso. Esta igreja de Éfeso. O que a senhora pode já nos introduzir ao assunto? Amém. Eu acabei fazendo, né, uma planilha e já coloquei, né, todas as igrejas aí. Então a gente começa falando hoje sobre Éfeso. Se der para a gente avançar um pouquinho, a gente fala sobre a segunda.
E aí Combinado. a minha sugestão é que as perguntas que surgirem, né, da apresentação de hoje, do que a gente vai discutir, a gente fica para a próxima, e aí antes da gente iniciar, né, na quinta que vem, a gente já tira essas dúvidas, porque pode ser, né, que venha aí alguma pergunta que a gente não tenha a resposta de pronto. Caso a gente tenha, a gente responde, mas do contrário, a gente vai deixando as perguntas para o nosso próximo encontro, tudo bem? Tudo ótimo. Então, deixa eu só fazer uma apresentação para você, de você, porque entrou algumas pessoas amigas nossas aí que talvez não me conheçam. Essa é a nossa irmã Valéria. A Valéria é uma bênção de Deus em nossas vidas, é um instrumento que Deus tem usado na ministração da palavra. A Valéria foi minha professora da EBD e desde então, e também uma das responsáveis por moldar o nosso caráter cristão, nos ajudou muito, mas muito mesmo. Uma pessoa aí junto com a sua família que nos amparou. Que Deus abençoe Valéria. E nós vamos estar falando sobre o livro de Apocalipse. Para quem não conhece a nossa irmã Valéria, a Valéria ela ama esse livro de Apocalipse desde muito tempo, desde que e até aqui ela não se desvencilhou desse livro, né? Por isso nós vamos aproveitá-la aí para estar conosco nas quinta-feira, falando um pouquinho sobre Apocalipse. Hoje vamos estar falando sobre a igreja de Éfeso. Diga, Valéria, o que você pode nos falar a respeito? Amém. Só dar uma introdução, né? Essa questão do Apocalipse na minha vida. Quando eu voltei para a igreja, eu voltei para a igreja porque, na verdade, eu nasci em berço evangélico, né? Fiquei afastado um tempo na minha adolescência. E quando eu voltei, eu já voltei com 20 e poucos anos, né? Voltei em 92 para a igreja. E eu voltei já, fiquei 4 meses, né, com o pastor José Franco, e logo em seguida a gente já começou a dar aula na escola bíblica, né? Então, essa questão, né, da escatologia, né, do interesse, ele já foi desde sempre, né, desde o início. E eu tinha um tio também, né, que o Senhor já está com o Senhor na glória, que foi meu tio Sérgio, ele também me influenciou bastante. Eu já gostava de ler e ele me deu muitos livros para ler. E aí, né, os primeiros livros foram desse assunto mesmo. Então, por isso que eu me interessei, né, e estou aí nessa jornada aí já há bastante tempo. Então, é um ensino, uma leitura que, para mim, ela é bastante prazerosa, né, e né, dos meus desafios hoje é isso que eu quero demonstrar para os irmãos, né, porque muito se fala acerca da escatologia do Apocalipse como um bicho de 7 cabeças, como algo que os pastores não gostam de pregar, porque fala que é muito simbolismo, né? E, na verdade, não é nada disso. Porque, na verdade, o livro de Apocalipse ele é o fechamento, né, da palavra de Deus, de tudo aquilo que ele já vinha falando nos livros anteriores. Então, olha, você fala assim, eu não leio o Apocalipse porque eu não entendo nada. Na verdade, se você ler só o Apocalipse, realmente você não vai entender muita coisa. Mas a verdade é que o Apocalipse você não lê sozinho. O Apocalipse você lê junto com Daniel, você lê junto com Sofonias, você lê junto com Malaquias, né? Então, você tem várias profecias do Antigo Testamento que já eram trabalhados, que já se falava em Daniel, já se falava em Isaías, e o Apocalipse ele vem complementar, ele vem fechar com chave de ouro todas essas profecias. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer para você. O segundo ponto que eu quero deixar com os irmãos é que a palavra do Senhor vai dizer logo nos primeiros versículos do livro de Apocalipse, que é Apocalipse 1:3, que aqueles que leem o livro, aqueles que se interessam em entender a profecia, a palavra de Deus, o Apocalipse, que ouve e que guarda Jesus, né? A palavra do Senhor vai dizer que você é bem-aventurado.
né? Apocalipse 1, versículo 3, vai dizer assim: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Né? Então, na verdade, nós somos mais do que bem-aventurados em se interessar por esse livro, né? Em se interessar para saber o que a palavra do Senhor está dizendo, né, em Apocalipse. Né? Vou fazer uma apresentação rapidinha aqui, né, de Apocalipse. Né? Eu coloquei algumas coisas aqui para a gente meditar. Eu disponibilizei esse material para o pastor André, tá? Pastor André, o senhor fica à vontade para passar para os irmãos da igreja, quem quiser. Amém. Ele é uma planilha que eu fiz, né, baseado nas biografias que eu li, e ela é uma transcrição, na verdade, de muitas passagens dos livros, né, que nos auxiliam a entender melhor a profecia. E eu também passei para ele já as fotos dos livros que eu usei, que caso, né, vocês tenham interesse em se aprofundar, são boas leituras. Né? Também quero, não sei se o Danilo já entrou, mas também o Danilo hoje é um nosso ouvinte, que foi um rapaz que eu tive o prazer de conhecer essa semana passada, no Uber, motorista de Uber, e para mim, na verdade, foi até um sinal de Deus, porque a gente já tinha conversado com o pastor André, e eu estava bastante temerosa, né, de falar. E, coincidentemente, esse Danilo, quando eu falei para ele, né, que eu estava lendo, que eu tinha lido alguns livros, porque acho que foi sábado ou domingo, que foi um dia bastante nebuloso, né, e a gente não fez nada, eu fiquei só lendo mesmo. Aí ele falou assim: mas que literatura que você gosta? Eu falei: sou cristã e leio bastante escatologia. E aí ele começou a contar a história dele, também cristão, que gosta bastante de escatologia, que é um assunto que interessa, e eu o convidei, né, para estar conosco hoje e para ouvir um pouquinho. Então, isso me animou, né? Isso me deu uma força, né? Então, eu falei: é de Deus, né? Porque esse assunto, Valéria, embora para muitos seja um assustador, também para muitos causa muita curiosidade para entender o assunto do Apocalipse. Então eu vejo uma grande oportunidade de Deus aí para esclarecer um pouquinho do assunto. Sim. Só para esclarecer, né, para também todos entenderem, quando você estuda a escatologia é a doutrina das últimas coisas, né? É o ensino a respeito das profecias acerca do que vai acontecer, né, daquilo que está determinado na palavra de Deus para acontecer, né, com a igreja, com o mundo, né, e por isso que se chama escatologia, né, doutrina das últimas coisas. Os teólogos e quem tem interesse no estudo, né, é importante esclarecer para vocês que são 3 escolas de interpretação acerca da profecia bíblica. Então, eu acho isso bastante importante esclarecer. Todas as escolas, tanto, né, a que nós chamamos de pós-tribulacionista, como pré-tribulacionista, como mid-tribulacionista, todos eles são baseados na palavra de Deus e são baseados em versículos bíblicos. O que é que Valéria, diferencia? Oi. Deixa eu te fazer um pedido. Só explica para todos, porque pode ser que exista alguém que não entenda o que seria esse termo pré-mid, só para dar uma... Eu vou explicar agora. Então, é só para vocês entenderem que pré-pós ou mid é a interpretação, a escola da interpretação que se dá acerca das profecias bíblicas, tá? O que eu vou apresentar hoje para vocês é dentro da escola pré-tribulacionista. O que significa isso? São aqueles que creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, quando a gente organiza o cronograma dos eventos que o Apocalipse trata, que é
o arrebatamento da igreja, que é as bodas do Cordeiro, que é a grande tribulação, milênio, novos céus e nova terra, nós vamos tratar, eu vou expor para vocês conforme a escola pré-tribulacionista. Nós cremos que nós não vamos passar pela grande tribulação. Pós-tribulacionista também são cristãos, baseados na palavra de Deus, e que aí, estudando as profecias bíblicas, entendem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Vai passar todos os sete anos. E que a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, ela não é dividida em duas fases, que é a primeira fase que a gente chama, que é o arrebatamento, que é somente para a igreja, e a segunda volta, que é esse retorno em que todo olho verá, né? que todas as nações o verão. Né? É um retorno físico em que todos os olhos o verão. Então, o pós-tribulacionista, ele crê que nós vamos passar a grande tribulação e que o arrebatamento da igreja ele se dá no final desses 7 anos, já na segunda volta de Cristo. Tá? E o tribulacionista, é aquele que crê que a igreja vai sim passar pela grande tribulação, mas apenas os primeiros 3 anos e meio. Que no meio dos 3 anos e meio, antes do início, né, que a Bíblia vai falar angústia de Jacó, né, porque dentre esses 7 anos da grande tribulação, você tem 3 anos e meio de muito aperto mesmo, de muito transtorno. Então, eles creem que a igreja é arrebatada antes desse período, que é a quebra do pacto de paz que o anticristo vai fazer com Israel. Então, ele, né, quando a gente estiver tratando esse assunto, a gente vai falar de todos esses eventos. Então, o tribulacionista crê que a igreja, nesse momento, ela é arrebatada, se dá as bodas do Cordeiro, e aí, aos 3 últimos anos e meio de grande tribulação sobre a terra. Tá bom? Então, eu acho importante dizer isso, né? E também, assim, deixar claro também que são temas e assuntos que não influenciam a salvação. Então, não é tema de discussão ou de briga, ou só quem é pré que vai ser salvo, quem é pós. Não, nada disso não, viu, irmão? É muito importante que se esclareça isso, né? Eu acho muito interessante e importante que a gente conheça a palavra do Senhor como um todo. E quando mais você estuda a palavra do Senhor, você mais entende e enxerga que todas as coisas elas se complementam. Né? O Novo Testamento ele é complementado pelo Antigo Testamento, o Antigo Testamento é complementado pelo Novo, porque tudo é a palavra de Deus. E aí nós vamos ver a sincronia, nós vamos ver a perfeição da palavra de Deus, porque as coisas elas são muito perfeitas. Né? Outro ponto importante também, dentro dessa visão pré-tribulacionista, depois quem tiver interesse pode dar uma pesquisada, o conceito fica mais claro para a gente entender quando nós entendemos o trabalhar de Deus por dispensações. Então, quando eu entendo essa parte, né, de que o trabalhar de Deus na palavra, na sua palavra, na história da humanidade, ela se dá por meio de dispensações, você enxerga dentro da palavra de Deus, você consegue separar quando Deus está falando com os gentios, quando Deus está falando com a igreja e quando Deus está falando com Israel. Tem profecias que dizem respeito somente a Israel. Tem alianças perpétuas que dizem respeito somente a Israel. E eu estou falando de Israel, nação física, que está lá, né? que todo mundo sabe onde se encontra, ali no meio, né? Na junção ali de 3 continentes, aquele pedacinho de terra ali, Israel é chamado de umbigo das nações, umbigo do mundo, porque se você abrir o mapa mundi, você vai ver que Israel está no meio das nações, isso é uma profecia bíblica. Deus falou, eu te coloquei no meio das nações. Então, Israel, ela é como um luzeiro. Israel é o testemunho desse Deus vivo e verdadeiro.
E aí nós vamos ver que tem profecias que são somente para Israel. Tem profecias que são somente para a igreja. E tem palavra de Deus para as demais nações. Então, eu acho que é importante, se você quer entender a profecia bíblica, se você quer entender Apocalipse, você primeiro precisa conhecer essas partes, né, para ficar mais claro para você. Tudo bem? Tudo bem, pastor André? Não, vai falando tô aí também. só ouvindo hoje. Então, tá bom. Mas essa colocação sua sobre as profecias é demasiadamente importante, porque há uma confusão generalizada. Muita gente falando coisas que não são verdade, que não vão se cumprir na vida dos irmãos, da igreja. Isso. Por esse motivo, você vê uma quantidade de pessoas frustradas, mas muita gente frustrada. E não sabe, acaba atribuindo culpa a Deus, quando na verdade Deus é o mais inocente de todos nessa situação. Isso. Porque você precisa, né? Não tem como você. Lembra que a gente estava conversando no nosso encontro passado sobre a questão da leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Não adianta você achar que você vai ter esse entendimento se você não se esforçar. Os tesouros, né? Deus está disponível, né, para nos revelar a sua palavra. Mas a gente precisa buscar também. Então, se você quer ter um entendimento claro, né, você precisa se esforçar. Quando eu estava falando sobre pós e pré, para vocês terem uma ideia, por exemplo, né, uma das nossas maiores referências hoje em termos de conhecimento bíblico e teologia é o pastor Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele é da Igreja Presbiteriana. Ele é pós. Ele crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, se você lê os livros dele que tratam sobre Apocalipse, que nem hoje, né, eu também tive a curiosidade de dar uma lida e pegar alguns. Por exemplo, naquela lá que fala, né, daquela igreja que fala sobre os 10 dias, né, que vai passar os 10 dias de tribulação, ele pula, ele não trata esse assunto lá. Porque lá a gente vai dizer que Deus vai nos guardar, que Deus vai guardar a igreja da ira futura. Como eles não creem, então ele não trata o assunto, ele simplesmente pula. Agora, você vai pegar outros nomes, né, muito famosos, né, pastores, também grandes teólogos que vão tratar o assunto. Então, um dos exemplos, Stanley M. Orton, né, aquele que escreveu o livro A Vitória Final. Severino Pedro, da Assembleia de Deus, também tem bons livros sobre o assunto. C. Riley, né, que é um autor que fez esse da Bíblia Anotada, ele também ele é pré-tribulacionista. Então, você vai ver também que quando chega nesses pontos de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que fala sobre Deus, aquele que vai nos livrar da ira futura, ele trata o assunto. Porque ele crê, entendeu? Agora a gente vai dizer que ele não vai entrar no céu, que o pastor reverendo, o Hernandes Dias Lopes, não é um grande homem de Deus? Com certeza é, mas é a interpretação da palavra, tá? Eu sigo um site chamado Chamada da Meia-Noite, que ele também, todos os grandes pregadores, né, e as pessoas, né, que têm os livros lá, eles também creem na questão da dispensação. Então, eles tratam muito sobre os assuntos de Israel, para entender a profecia atual hoje sobre Israel. Então, também é bastante interessante e ajuda-nos a elucidar bastante essas questões aí. Então, eles também estão dentro da visão dispensacionalista e dentro da escola de interpretação pré-tribulacionista. Tá? Site Chamada da Meia-Noite, www.chamadadameia-noite.com.br, tá? É bastante riquíssimo, tem excelentes livros sobre essa visão pré-tribulacionista, tá bom? Beleza, vamos lá então. Apocalipse, então, revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João. O contexto histórico da visão, né, de Apocalipse, ele é mais ou menos dentro do ano 90, 91 da era depois de Cristo, né?
dentro do imperador Domiciano, que era o imperador romano da época, e já, né, a perseguição para os cristãos bastante acentuada, e o apóstolo João, né, um dos últimos apóstolos vivos, ele é preso por conta da palavra de Deus e ele vai para uma ilha chamada Patmos. Por curiosidade, se os irmãos tiverem interesse, se você colocar lá a Ilha de Patmos na internet, você vai ver vários vídeos dessa ilha, que não mudou o nome, que ela ainda existe, que ela ainda está lá. Existe uma igreja lá, nessa Ilha de Patmos, que eles dizem que é onde o apóstolo João ficou, né? Ela é um lugar de visitas, caso tenha interesse. E eles têm um roteiro dentro das ilhas gregas lá, né, que sai de Patmos, sai também de Éfeso, que faz um roteiro sobre o circuito das 7 igrejas da Ásia. Os 7 lugares, porque, na verdade, a igreja não existe mais. Mas os lugares ainda existem, né? E a gente vai falar depois, tratar, tem algumas cidades que elas ainda existem com outro nome, e aí você tem quem, né? Você pode, sem sair de casa mesmo, pelo Google Earth, você pode conhecer esses lugares e ver, né, como é interessante que esses lugares ainda existem, né? Caso vocês tenham interesse, tá? No início, né, o primeiro capítulo de Apocalipse, ele é uma apresentação, Cristo já se apresenta, né, no primeiro capítulo, e ele já vai dizendo qual é a finalidade do livro, né? Então, no primeiro capítulo, no versículo 19, ele já diz que qual é a finalidade, né, do Apocalipse? Mostrar aos seus servos. É o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês. Mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer, escrever o que viu, a situação presente e as que acontecerão. Ora, né, olha só já que privilégio e que maravilha. Jesus já dando uma revelação para os seus servos. Né? Aí eu lembrei daquele versículo, né, que quando Deus foi lá destruir Sodoma e Gomorra, quando ele conversando na Trindade, ele fala assim, ocultaria eu alguma coisa a meu servo Abraão? Então, quanto a gente não perde em estudar o Apocalipse e a palavra de Deus, porque já é a misericórdia e a bondade de Deus para mim e para você, para ele mostrar aquilo que ele vai fazer. Né? E aí a gente também aprende que o julgamento de Apocalipse, que é o fechamento da palavra de Deus para demonstrar a eternidade e a palavra de Deus que não cai nenhum tio, é o julgamento. Esse Deus que nós pregamos, esse Deus de amor, de bondade, de misericórdia, vai chegar um dia que ele vai julgar. E o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse já mostra, a primeira verdade que nós aprendemos é que o julgamento começa pela casa de Deus. Porque primeiro ele dá um diagnóstico, ele dá uma anamnese das igrejas, né? Exemplificadas em 7 cartas, direcionadas a 7 igrejas, que não é somente para aquelas igrejas, mas era um modelo de um diagnóstico para todas as igrejas em todos os tempos. Porque aquilo que está escrito lá não foi escrito somente para eles e para aquela época, mas é para todas as igrejas, em todos os tempos, do princípio ao fim. E a gente vai vendo que tudo aquilo que Jesus fala e diagnostica é o que a gente vê hoje na atualidade. Né? Então, as coisas não caem, não é porque foi naquela época que a gente não vê hoje. Né? Então, é um dos pontos mais importantes também, né? Que esse diagnóstico dessas igrejas, ela é para todas as igrejas em todos os tempos. E ali Deus, né? Jesus, ele já vai começando a se revelar já desde esse primeiro capítulo. Né? Então, ele já vai falando, né? Além da revelação e do diagnóstico para essas igrejas, ele vai falando um pouquinho dele. Né? Ele vai falar assim, olha, daquele que é, que era e que há de vir.
sobre a eternidade de Cristo. Ele vai falar dos 7 espíritos que estão diante do trono. Ele fala, mas isso aí, que 7 espíritos são esses, né? Os mesmos que você vai encontrar em Isaías 11:2. A palavra 7 dentro do Apocalipse, dentro da palavra de Deus como um todo, sempre vai dizer, né? Sempre vai revelar a plenitude de Deus e a perfeição de Deus. Então, toda vez que a gente estiver lendo alguma coisa, e eu gosto muito de fazer isso, eu vivo fazendo continha na Bíblia, você vai ver que quando Deus está no negócio, via de regra, a continha vai dar 7. Né? Então, o 7 significa a plenitude de Deus, a perfeição de Deus. Então, quando falo 7 espíritos que estão diante do trono, é a perfeição e a plenitude do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito entre os mortos. Né? O que significa isso? Jesus já dizendo, Cristo é a testemunha fiel. Cristo é o primogênito entre os mortos. Né? Significa o quê? O valor e a importância do ministério do sacrifício de Cristo. Aconteceu com Cristo, Cristo veio, né? Se fez, encarnou. Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus. Né? Enfrentou a cruz. Né? Por causa de mim, de você, pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Primogênito entre os mortos. Né? O irmão mais velho de muitos irmãos, né? que o apóstolo Paulo vai falar. Né? Que é o representante, porque atrás dele vem quem? A igreja. Ele é o primogênito, ele é a primícia da igreja. Mostrando para mim e para você que isso vai acontecer conosco. Que nós também, no dia que ele voltar do arrebatamento da igreja, se nós estivermos vivos, nós seremos transformados. Mas se nós já tivermos partido, né? Se a gente estiver já com Cristo, o que vai acontecer conosco é a mesma coisa que aconteceu com ele. Nós seremos ressuscitados com nossos corpos transformados e estaremos com ele. Por isso que ele é o primogênito entre os mortos. Né? Representante dessa nação, desse povo chamado igreja. Eu e você. Deixa eu te falar uma coisa. Essa questão que você colocou agora, falando sobre o 7, número 7, eu quero deixar aqui uma recomendação aos amigos participantes. Tomem nota e depois você pesquise com carinho. Eu vou ler um versículo que a Valéria citou, falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Ela citou Isaías 11:2. Preste atenção no que diz e conta conosco, conta com a Bíblia aí, ó. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Os 7 Espíritos que a Bíblia menciona em Apocalipse. Tome nota aí. Isaías 11:2. Anote tudo. Isso. A gente vai falar de bastante versículos. E é exatamente isso. Colossenses também vai dizer o quê? Que toda a sabedoria e toda a plenitude, né? Todo conhecimento e sabedoria reside em Cristo Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria. Né? Então, é em Cristo. A respeito dele também, ele vai dizer que ele é o soberano dos reis da terra. Apocalipse 1:4. O que ele quer dizer com isso? Você vai entendendo dentro do contexto que ele está falando que ele vai governar, ele vai reinar, ele vai ser o soberano sobre os reis da terra. Quando é que isso vai acontecer? No milênio. No milênio, Cristo estabelecerá o seu governo teocrático aqui na terra. Ele vai mostrar para as nações o que é governar com justiça, com equidade, com retidão. Né? Então, por isso que ele é o soberano dos reis da terra. Ele também se apresenta como alfa e ômega, o princípio e o fim. Né? O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ele está falando da sua eternidade. É o que João também, no seu evangelho,
se preocupou em mostrar, né? Esse rei Messias, esse rei soberano, esse rei filho de Deus, né? Que era desde a eternidade, né? No princípio, né, era a palavra e a palavra estava com Deus, né? Então, o verbo que se fez carne. Ele se preocupou em demonstrar a eternidade de Jesus Cristo. Também ele se proclama, né? Ele se chama no Apocalipse como semelhante ao Filho do Homem. Então, está mostrando aqui também o seu ministério, né? O ministério que ele veio, se encarnou, esteve entre nós, né? Vimos a sua luz, como a luz, né? Do unigênito, né? Da glória. Então, ele esteve entre nós. E o apóstolo João, ele vai dar testemunho de tudo que viu. Falei da primeira bem-aventurança. O Apocalipse ele vai falar sobre 3 bem-aventuranças, que nós estamos começando agora, então eu vou falar só da primeira. Então, a primeira bem-aventurança, você que nunca leu, mas hoje está ouvindo, você já é bem-aventurado. Porque a bem-aventurança é para aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda. Então, nós temos que guardar, né, aquilo que está escrito, a palavra, né, que está escrito. E o que o Stanley M. Orton vai dizer a respeito disso? Ele vai dizer assim, olha, que o livro de Apocalipse, as profecias, não é para o leitor negligente e nem para o ouvinte desatento, mas é para aquele que amorosamente obedecem aos preceitos e mandamentos encontrados no livro. E você vai encontrar coisas maravilhosas, inefáveis. Você vai entender qual é a parte da igreja, o porquê do julgamento das nações. Você vai entender o milênio, você vai entender a grande tribulação e você vai entender a parte final de Apocalipse, né? Que é novos céus e nova terra. Tá? O Apocalipse, o capítulo 1, versículo 20, né? Ele mesmo, né? O próprio, é uma também de uma questão importante quando a gente estuda sobre a inerrância da palavra de Deus. Um dos principais princípios sobre a palavra de Deus é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela se explica por si só. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai ler um texto que você não vai entender. Mas quando você persiste, você pega as referências, você vai ver que aquilo, às vezes, que está um pouco obscuro, nesse versículo que você está lendo, lá na frente ele vai ficar mais claro. Porque a própria palavra de Deus se explica por si só. Então, no Apocalipse, você vai ver partes em que ele mesmo dá a interpretação. Então, o exemplo que eu coloquei aí é a questão dos 7 candelabros e das 7 estrelas. Que você vai ver que no próprio versículo ele explica. Jesus fala, olha, os 7 candelabros são as igrejas. E as 7 estrelas são os pastores. E Cristo é aquele que anda no meio dos candelabros e tem nas suas mãos as 7 estrelas. Então, irmãos, olha o amor e a preocupação de Cristo em relação à sua igreja. E você vai ver, né, nós vamos ver, eu coloquei nessa tabelinha que depois o pastor André vai mandar para vocês vão ver que ficou muito claro que quando ele dá o diagnóstico da igreja, quando ele fala, ele sobressai uma característica, ele elogia a igreja por alguma coisa, ou quando ele fala assim, mas tenho contra ti, que ele vai dizer aquilo que não está agradando, sempre ele vai dizer assim, né? Em todas as cartas, praticamente, Cristo diz assim, eu conheço as tuas obras. Eu te conheço. Eu sei aonde você está. Eu sei o que está acontecendo aí. Eu sei o mundo, a sociedade que te cerca. Por quê? Porque Cristo é aquele que está no meio da sua igreja. Então, é o primeiro ponto que o Apocalipse deixa muito claro. O amor
a preocupação que Cristo tem pela sua igreja. Porque ele morreu pela sua igreja, ele morreu pelos seus, né? Nós aprendemos que o amor de Deus, o desejo de Deus era que toda alma se salvasse, né? Que não houvesse que nenhuma alma se perderia, né? Tanto é que o inferno não foi criado para o homem, mas ele foi criado para Satanás e seus anjos. Mas nós vamos entender isso muito claramente, que Cristo deu a sua vida, né, pela sua igreja, pelos seus. E o desejo dele é que todos fossem igreja. A verdade é essa. Tanto é que ele elogia, ele fala assim, ó, é isso que está errado, é isso que precisa consertar. E depois ele fala assim, arrepende-te. Tem o juízo, tem o julgamento. Mas até o capítulo 4, o que vocês vão ver é arrepende-te, retorne, volta ao primeiro amor. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Né? Uma exortação de amor. Né? Olha, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Por quê? Porque é a fase da igreja. Até Jesus vir, até ele arrebatar a igreja, nós estamos na fase da igreja, né? A fase do Espírito Santo. Né? Ele não se assentou ainda para julgar. Mas vai chegar o dia, né, pastor André? Vai ter uma hora. A hora vem. Amém? Então vamos lá. O que eu quero também deixar claro para vocês. Cristo conhece e sabe exatamente tudo o que está acontecendo nas igrejas. O que nós vemos nessas cartas é a apresentação disso, né? Cristo vai falar sobre os seus êxitos, sobre os seus fracassos, sobre as vitórias, sobre problemas, sobre as dificuldades. E ele sabe exatamente o que a igreja necessita. Por isso, ele sempre finaliza, né? Você vai ver lá nas cartas que elas sempre finalizam com uma palavra de encorajamento, né? Ao que vencer, ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor. Para a palavra de encorajamento. Ó, eu sei da sua situação, eu sei da sua dificuldade, eu sei o que você está passando, precisa fazer isso, 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 mas olha, siga em frente. Vai em frente, porque é o que vencer, né? E ele vai falando, né, qual é a promessa para aquele que vencer. E nessas promessas ao que vencer, ele vai mostrando, né? Ele vai revelando, né, os seus mistérios, ele vai revelando a sua glória, ele vai revelando, né, aquilo que está preparado para nós. É muito interessante porque existem repreensões duras, né? E mesmo após uma repreensão dura, vem uma palavra de incentivo. Sempre. O contrário do homem da atualidade, né? Isso. E sempre, né, dizendo assim, olha, escuta o que o Espírito Santo está dizendo, né? Porque nós estamos, né, no período da graça, né? Nós estamos no período do Espírito Santo, né? No tempo do Espírito Santo. E é ele, né, é a ação do Espírito Santo em nós, que nos faz nos achegar mais a Deus, nos faz nós termos mais desejos de estar com Cristo, né? É ele que enche o nosso espírito, é ele que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? Então nós precisamos dar ouvido, né? Porque ele fala. Então ele sempre está finalizando com uma palavra de encorajamento e de advertência para cada crente dedicado que deseja viver e trabalhar para o reino de Deus. E o que eu quero deixar, né, para a gente meditar, né, que é a finalidade desse estudo, né, das 7 cartas, né, do que Cristo está dizendo a cada uma. Na verdade, né, após o estudo, a gente sempre tem que se perguntar, né? Primeiro, né, o que Cristo pensa de nós? Eu digo nós, a igreja, porque a igreja não são as 4 paredes.
A igreja não é só o pastor. A igreja não é só o pastor André. Não é só o meu pastor Samuel, pastor Paulo, pastor Jonas, pastor Júlio, pastor André. Não é. A igreja somos nós. Né? E quando a gente estuda as cartas, nós vamos ver que Cristo, aquele que passeia entre a igreja, conhece tudo, sonda tudo, sabe tudo, entende tudo, enxerga tudo. E nós estamos ali. Né? Nós fazemos parte. E o que ele pensa a respeito de nós? Se ele fosse escrever uma carta hoje, viu, pastor André? Para a sua igreja, ou para a minha igreja, né? Para a Ademel, como que seria esse diagnóstico? O que é que ele iria elogiar em nós? Qual é a característica ou aquilo que nós temos feito que ele ia elogiar? O que é aquilo que ele teria contra nós? Ó, isso você conta no sentido de advertência, né? De exortação. Ó, lembra-te de onde caíste, perdeu o primeiro amor. Então, precisa melhorar, precisa voltar. O que a gente tem que fazer a respeito? Eu achei interessante quando o Hernandes Dias Lopes, no seu livro, O que o Espírito diz às igrejas, ele fala assim, ó, que na verdade as cartas é como se fosse um retrovisor para nós, né? Um espelho, um espelho e um retrovisor, porque na verdade eu já tenho esse diagnóstico que Cristo deixou escrito, que já tem que ser aonde é que eu tenho que prestar mais atenção para não cometer o mesmo erro e a mesma falha dessas igrejas, né? Então é o retrovisor e um espelho para mim, né? Um espelho para mim, né? Olha, como é que nós estamos, né? Como que está esse diagnóstico, né? Como é que nós nos vemos, né? Então, esse é um dos primeiros, que eu vou dizer, fruto desse estudo, né? A palavra de Deus, tudo que está escrito, a palavra do Senhor vai dizer que para o nosso ensinamento é. Né? Nada está lá na palavra de Deus por um acaso. Né? Ah, errou e apareceu uma página ali que não era para estar. Não. Até as histórias mais terríveis têm um ensinamento. Né? Então, tudo para o nosso ensinamento. Então, a gente precisa se atentar e se ligar para isso. Né? Tudo bem? Tudo jóia. Então, vamos lá. Primeira igreja, né? Éfeso. A primeira das 7 igrejas. E quando vocês olham no mapa, vocês vão ver que, do ponto de partida de Éfeso, ela faz um círculo naquela região chamada Ásia Menor, e ela sobe e depois ela desce. E a distância entre elas era de aproximadamente 60 a 70 quilômetros, uma entre a outra. Todas elas hoje, né, a maior parte delas, praticamente 6, elas estão na região hoje da Turquia, né, a região é a Turquia, e acho que tem uma ou duas cidades, que eu não me recordo agora, que a gente vai passar por elas. A cidade existe, mas a maioria elas são ruínas, só existem pedras, sinal de que um dia existiu uma cidade ali naquele lugar, né? Nada é permanente, né? Aqui, enquanto a gente estiver aqui na Terra, e tudo que a gente olhar aqui, a gente vai ver essa questão do perecível, né? Aquilo que a gente olha e às vezes enche os nossos olhos e é uma opulência e você fala, nossa, né? Isso nunca vai se acabar, vai se acabar, né? Porque tudo aqui é finito, né? Só o céu, né? Só Cristo é eterno. Né? E é isso, às vezes, que a gente muitas vezes esquece de colocar na balança, né? O que é eterno e o que é temporal, né? Então, a primeira cidade, qual é o contexto histórico e cultural? Eu dividi assim, tá? A gente vai falar em cada carta, a gente vai falar sobre o contexto histórico e cultural da cidade. Nós vamos dizer sobre o tipo ou modelo que essa igreja representa. Nós vamos falar de visão histórica, porque tem uma linha que dividiu essas cartas num período e numa era
da igreja. Nós vamos falar sobre como Cristo se apresenta e nós vamos ver que em cada igreja ele mostra, né? Jesus mostra uma característica sua, ele se apresenta falando ou demonstrando sobre um atributo seu, né? Ele fala de si mesmo. Depois ele vai falar o que ele vê na igreja positivamente, que vai ser o elogio sobre as virtudes ou qualidades da igreja. Depois, nós vamos ver, não é para todas, né? Por exemplo, a igreja de Filadélfia não tem a crítica, mas nas outras a gente vai ver que depois, logo após o elogio, ele vai apresentar a sua crítica, repreensão, né? Acerca de uma falha ou de uma falta dessa igreja. Aí depois nós temos uma admoestação, uma punição, um julgamento, né? Ó, arrepende-se. Porque se você não se arrepender, vai acontecer isso, isso e isso. Então, é uma admoestação, né? Para a punição e para o julgamento. E, por último, a promessa, né? É aquela palavra de encorajamento final. É a promessa que o Espírito Santo, que Cristo é o Espírito Santo, diz às igrejas, né? É aquele que vencer, né? Então, e aí, né? Uma das quando a gente estuda, né, que do contexto ou do versículo que nós usamos para dizer que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, nessa divisão do Apocalipse, nós vamos ver que até o capítulo 3, né, todo, a gente sempre vai encontrar esse versículo. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Depois, você não vê mais a palavra Espírito Santo até do capítulo 4 até o final. Ele só vai aparecer no finalzinho, quando ele fala, né, no capítulo 21 ou 22, que ele volta de novo a falar sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo no sentido de junto com a igreja, porque depois você não vê mais a palavra igreja, né? Você vai ver o que os estudiosos chamam de parênteses, né? Ele está na divisão do Apocalipse, ele está tratando um assunto, aí de repente você tem um capítulo que é um parêntese. Sai da visão da terra e passa para a visão do céu. Sai da visão do céu, volta para a visão da terra. Né? Você vai vendo essa divisão, tá? Mas igreja e o que o Espírito Santo diz às igrejas, você só vai ler isso até o capítulo 3. A partir do capítulo 4 você não tem mais. Tá bom? Então, qual era o contexto histórico e cultural da cidade de Éfeso? A palavra Éfeso significa desejável. Éfeso era o centro, né? Era uma das maiores cidades da Ásia Menor e era um grande centro efervescente, né? Político, importante, econômico, né? Ele era uma cidade bastante comercial, tinha um porto. E nessa cidade de Éfeso era o centro do culto a Diana. Então, quando você vai ler lá em Atos 19, né, o apóstolo Paulo, quando ele chega nessa cidade, você vai ver algumas histórias ali que o apóstolo Paulo conta. Aí você imagina, né, você lendo Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, do versículo 1 até o 20, você vai entender mais ou menos o que era essa efervescência, essa cidade, né, cultural, o que acontecia ali. Né? Então, tinham muitos templos, era uma cidade bastante pagã, tinha muitos deuses ali, mas a principal, que tinha um templo enorme, era a Diana. Ela tinha um templo que se vocês forem pesquisar na internet sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, o templo em Éfeso, dedicado a essa deusa chamada Diana, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dentro desse templo enorme, existiam sacerdotes e sacerdotisas que, em nome da religião, né, e como um ato para essa deusa, elas se prostituíam. Então, elas eram consideradas sacerdotisas, né, que funcionavam como prostitutas sagradas. Né? Então, eu fico imaginando como que deveria ser isso. Né?
Essa igreja ela foi fundada, a igreja em Éfeso foi fundada por Paulo no ano de 52 depois de Cristo. E ele permaneceu nessa cidade por 3 anos, né? Na sua terceira viagem missionária. Essa cidade ela estava cercada por uma cultura cheia de práticas pagãs perniciosas. Essa cidade, né? Como era uma cidade muito idólatra, pagã e de muitos deuses, então o que a gente via lá? Muito misticismo, muita idolatria, muita imoralidade e perseguição para os cristãos. Então, o contexto da perseguição aos cristãos, ela vai permear todas as cartas, com exceção de Laodiceia. Né? Laodiceia não teve esse problema de perseguição, né, aos cristãos, mas era comum já desde a época do apóstolo Paulo. Né? Então, desde daquele contexto de Atos, que o Império Romano e o judeu, né, começou com a perseguição dos judeus por não aceitar Cristo. Mas o Império Romano ficava de boa, não falava nada. Mas no momento que ele começou também, o Império Romano, a determinar o culto ao imperador e os cristãos, né, por não concordarem, porque também entendia isso como uma idolatria, e claro que porque eles tinham que dobrar os seus joelhos e adorar a César, que eles começaram a não fazer, então você vai ver que o Império Romano também começou a perseguir os cristãos. Então, começou com a perseguição dos judeus, do judaísmo, e aí depois teve momentos em que era tanto a perseguição dos judeus quanto do Império Romano. Ô, pastor André, vai me falando o tempo, tá? Porque eu não estou... Aqui, para mim, está faltando 3 minutos. 3? 3. O que você quer fazer? Quer que eu encerre esse vídeo? Porque a gente precisa encerrar ele em mais 2 minutos. E subir ele. Você continua daqui 2, 3 minutos. Você quer continuar quinta-feira próxima? Você decide. Você é a professora. Não, vamos mais um pouquinho. Pelo menos aí uns 20 minutos até a gente finalizar esse pedacinho aqui. Então faz o seguinte. Me dá 2, 3 minutinhos só para eu subir esse vídeo e a gente já inicia de novo. Tá bom? Pessoal, ninguém vai embora não. Eu só vou encerrar o vídeo, vou subir ele e a gente já continua em 3 minutinhos. Fique conosco. Beleza.